Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa casa espiritual. O tema vai ser sobre onde estamos alicerçando a nossa vida. Qual é o fundamento, qual é o alicerce que a nossa vida está sendo construída. E eu quero começar com a palavra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 24. Aqui no contexto todo aqui é o Sermão do Monte do Senhor Jesus, que acaba no capítulo 7. E neste sermão ele dá vários tipos de ensinamentos sobre todas as coisas, sobre diversos assuntos da nossa vida, a nossa vida em geral. E toda a palavra que o Senhor fala é ensinamento para a nossa vida. Então, começando aqui no verso 24, o Senhor Jesus, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Ponto, até aqui, irmãos, por enquanto. Vamos analisar desde o começo, nós entendermos a revelação que o Senhor Jesus está nos dando. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, ou pratica. Ou seja, irmãos, não basta nós ouvir a palavra de Deus, não basta ouvir a pregação. Até tem muitos que depois de ouvir uma palavra falam: irmão, tu viu que palavra, né? Que mensagem, que tremendo, né? Mas foram só ouvintes, não foram praticantes. Tanto que em Tiago diz, né, que não sejais ouvintes, apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Então tem que juntar as duas coisas, ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus. Então esse que ouvir e pôr em prática, ele será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que pratica a palavra de Deus, em todo o contexto da sua vida, ele será comparado a um homem que edificou, construiu, levantou. Ele está construindo a sua vida espiritual e a sua vida diária sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor Jesus, que é a rocha, que é o fundamento, que é o alicerce de toda a congregação, ou igreja, como está escrito também, como chama. O Senhor Jesus é o alicerce de tudo. Sem Ele, nada se fez e nada se faz. Como diz também a palavra, nele nos movemos, existimos e vivemos. E sem Ele nada somos, nada seremos e nada podemos fazer. Também ele diz: sem mim nada podeis fazer. E o 25, para esse que foi comparado a um homem prudente, né, que ouviu as palavras e praticou. E o verso 25, e desceu a chuva, correram as torrentes, ou as correntes, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, contra essa vida, contra essa pessoa que edificou a sua vida, a sua casa espiritual, a sua vida material, a sua vida familiar, os seus negócios, enfim, todos os aspectos da sua vida, seja física ou material, bateram com força contra essa vida, contra essa alma, contra essa casa, contudo não caiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor Jesus. O que representa aqui as torrentes, os ventos, as tempestades, as chuvas? Representa todo tipo de tribulação, né, irmãos? Tribulações, aflições, perseguições, né? Aquelas coisas assim que vem para te abalar tua vida espiritual mesmo, para te colocar para baixo, para te colocar em depressão, sabe? Para te derrubar mesmo na fé, sabe? Com dardos inflamados do inimigo mesmo. E até coisas corriqueiras também da nossa vida, no geral também normal, às vezes querem nos afetar. Mas enfim, todo tipo de chuva, de vento, de tribulação,
pode vir com toda a força se nós estivermos alicerçados a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa família, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Pode vir com toda a força, irmão. Nós não vamos ser abalados. Nós vamos sobreviver. Ou seja, aonde que você está alicerçando a sua vida familiar? Você está sendo um bom marido? Você está sendo uma boa esposa? Nós vamos ver mais adiante isso. E o verso 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, ou seja, só ouvinte e não praticante, é aquele que só ouve a palavra, ou não dá muita bola, não dá importância, ou é aquele que só elogia os sermões, as mensagens, que fica impressionado, mas só que sai na sua vida no geral e não pratica, não põe em prática, não aplica o ensino, o ensinamento, a doutrina do Senhor Jesus no contexto da sua vida. E não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa, a sua vida, sobre a areia. O que representa aqui, irmãos, a areia? O que significa edificar, construir a sua vida, seja espiritual, física, material, familiar, tudo que envolve a nossa vida, irmão, nesse mundo, e a nossa vida espiritual. Para essa pessoa que edificou a sua casa sobre a areia que representa, irmãos, pode representar aqui o mundo, a carne, porque o mundo e a concupiscência da carne vai desmoronar, vai te levar para a ruína, você vai afundar, isso vai te levar para o poço do abismo, que é o lago de fogo, o juízo final, que é a segunda morte, a morte eterna. Então a areia aqui, irmãos, representa o mundo. Você está alicerçando a sua vida, você está comparando a sua vida com o mundo, você está indo pelo mundo, você está obedecendo os desejos da sua carne, conforme a sua vontade, não a vontade de Deus. Porque a palavra diz, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá. Então será comparado a um homem insensato. Olha a palavra que o Senhor Jesus usa, insensato, quer dizer tolo também, imprudente. Ele chama todo aquele que só ouve e não pratica, ele é comparado a um homem insensato, uma pessoa insensata, tola, imprudente, que constrói a sua vida sobre a areia, ou seja, sobre aquilo que não tem alicerce, sobre aquilo que logo, logo vai desmoronar. E o 27 ele explica daí, e desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos, e bateram com força contra essa casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Então, irmãos, todo aquele que só ouve a palavra do Senhor, o ensinamento, e não pratica, a queda dele vai ser grande. Vai vir as perseguições, vai vir as aflições, as tribulações, as provas que o Senhor nos faz passar, para nos testar, para nos edificar, para fazer nós crescer na fé, na graça e no conhecimento, para nos forjar a imagem e semelhança do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E vai ser grande, irmãos, a queda dessa pessoa que só ouve e não pratica a palavra do Senhor. E continuando também em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 6. Diz assim: por isso na Escritura se diz, eis que ponho em Sião uma pedra angular, ou pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, ou não será desapontado. A pedra aqui, irmãos, é o Senhor Jesus, que é a rocha. É essa pedra que foi posta. Ele é a pedra, ele é o fundamento. O que significa pedra angular ou pedra de esquina?
nos conceitos antigos, na cultura judaica. A pedra angular, ela era usada nas construções antigas. Essa pedra é uma pedra grande, é a pedra de esquina ou angular. E ela é colocada de esquina ou no ângulo, porque sobre ela e por ela vai ser aplumado e alinhado todas as paredes do edifício, do templo, da construção. Ou seja, toda a construção vai ser norteada e guiada por essa pedra, por isso que é pedra angular. É tipo uma pedra que se fosse o esquadro de tudo. Sobre ela vai ser tudo alinhado, tudo vai ser perfeito. Tudo aquilo que for construído a partir dela, sobre ela e por ela, quando chegar no alto vai estar tudo perfeito, retinho, tudo no plumo. Isso é a pedra angular, né, que os antigos usavam. Essa era a forma deles, né, de usar um guia, um alinhamento, porque através dessa pedra a construção ia sair tudo perfeita. É a pedra de esquina ou a pedra angular. E essa pedra angular foi comparada aqui com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele é a nossa pedra de esquina, ele é a nossa pedra angular. Por quê? Porque através dele e por ele, né, ele disse para Simão Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, quando ele falou isso, ele estava falando dele mesmo, sobre esta Pedro, para mim, sobre esta pedra, sobre Jesus Cristo, que é o fundamento. Tanto que a palavra diz, né, que se alguém pôr outro fundamento a não ser Cristo Jesus, que seja anátema. Sob esta pedra edificarei a minha congregação ou igreja. Então tudo é construído, a igreja de Cristo é construída sobre ele. Se não for construída sobre ele, não é congregação, não é povo de Deus e vai desmoronar. Não vai sair alinhado, não vai sair perfeito. Então o Senhor Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, é o nosso alicerce, é a nossa base, é a rocha que nós temos que construir toda a nossa vida, espiritual, material, familiar, enfim, todos os pontos da nossa vida têm que ser construídos e alicerçados sobre o Senhor Jesus e a sua palavra. Se não for nele, pode ser em qualquer outra coisa. Ou vai ser no mundo, nas coisas do mundo, ou na carne, né? Como foi falado ali. E tudo que é construído e guiado pelo mundo ou pela carne é separado para destruição, vai desmoronar e vai direto para o poço do abismo, da negridão das trevas, como diz a carta de Judas. Então nós temos que nortear. Por quê? Porque se nós alicerçar toda a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor Jesus, que é a pedra, ele vai nos nortear, né? A gente vai construir a nossa casa espiritual em linha reta. A gente não vai se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas sim num alvo, né, que é até o céu. Como dizem Hebreus, olhando firme para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Continuando aqui a leitura. Eleita e preciosa, e quem nela crer, o crer aqui, irmão, significa confiar, agir. Não é apenas dizer eu creio, só de falar. O crer aqui significa agir, confiar, tomar uma atitude. Como diz o livro de Tiago, né, que mostra-me a tua fé sem obras, né, sem atitudes, e eu com as minhas obras, com as minhas atitudes, eu mostrarei a minha fé, eu vou provar que eu creio. Então, só o fato de falar que crer exige uma atitude, exige um passo, né? E quem nela crer, nessa pedra, que é o Senhor Jesus, quem agir, quem tomar uma atitude, não será confundido, não vai se confundir, não será desapontado. Não vai ter derrota, irmãos. Tu vai seguir em linha reta e no final a tua construção, tu vai chegar até o final da construção lá no céu. Verso 7. E assim para vós, os que credes, para nós os que cremos, é a preciosidade, mas para os descrentes, para aqueles que não creem, para os ouvintes e não praticantes, como nós lemos lá em Mateus 7, a casa sobre a areia,
a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal pedra da esquina. E o verso 8. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Repetindo de novo, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra. Por que eles tropeçam na palavra? Por que para nós, o Senhor Jesus, que é pedra angular, é preciosa, é uma preciosidade? Porque nós cremos, não é mesmo? E por que para o ímpio, ou para o descrente, para o incrédulo, ou para o desobediente, como diz aqui, ela é tropeço? Porque eles tropeçam na palavra, eles passam por cima, eles tropeçam, eles não param, né, para ter um alicerce, para ter um guia, né? Então eles tropeçam na palavra, eles desobedecem para o que também foram destinados, ou seja, esses vão ser destinados para a ira mesmo, né, irmãos? Para a ira de Deus. Não tem outro caminho. Também uma passagem no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se deixe escarnecer, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Verso 8. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, que aqui é o Espírito do Santo, irmãos, aqui é o Espírito de Deus, não é o nosso, ceifará a vida eterna. Vamos ver com mais calma esse verso 8. Porque quem semeia, ou seja, quem planta na sua carne, ou seja, quem planta a sua vida na carne, nas concupiscências da carne, no mundo, tudo aquilo que é contrário a Deus, quem está agindo sobre o seu querer e a sua própria vontade, sem dar importância para a voz de Deus, da carne colherá corrupção, ou seja, condenação, irmãos, juízo mesmo. Quem planta a sua vida não sendo na palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, vai colher corrupção, condenação, irmãos, vai sofrer muito. Mas quem planta no Espírito do Senhor, que aqui o Espírito é com letra maiúscula, significa o Espírito do Santo, irmãos, é o Espírito de Deus. Ou seja, quem planta a sua vida, quem alicerça na palavra de Deus, no Senhor Jesus, que é a rocha, colherá a vida eterna. É isso que nós vamos colher, irmãos. Se nós plantar toda a nossa vida na palavra de Deus, alicerçar toda a nossa vida na palavra de Deus, nós vamos colher vida eterna. Mesmo que você, irmão, né, ou irmã, tenha marido, você que é crente, é cristão, tem marido ou esposa ímpia, né, ou que não crê, né, que é incrédulo, são boas pessoas, honestas, de caráter, mas apenas não creem em Cristo, né, não querem dar esse passo de fé, né, na palavra do Senhor, eles vão ser ganhos, irmãos, através do teu testemunho, né, irmãos? Aí, se você não tiver com a sua vida plantada na palavra de Deus, imagina, toda a sua casa vai cair. Então, o ponto firme de luz que tem na sua casa é você ainda. Então, você tem que dar esse testemunho. E isso é para todos nós, né, irmãos? Que a palavra fala também com todos nós, né? Isso é para todos nós ouvintes que estão ouvindo, mas também, né, para mim e para qualquer outro, isso serve muito também, né, irmãos? Todos somos aprendizes, né? E ouvintes, mas temos que ser praticantes também, né? Como foi lido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então não nos cansemos, irmãos, de praticar a palavra de Deus, de fazer o bem. E o verso 10 diz, ó, então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mas então, irmãos, plantemos a nossa vida, né, seja qual for a área, na palavra de Deus, nos conceitos, né, da palavra de Deus, né,
a gente não pode tomar uma decisão ou dar um passo na nossa vida, seja na nossa família, no emprego, no trabalho, seja em qual área, irmãos, sem antes saber o que Deus, né, nos ensina, né, para esse tipo de situação. E no Evangelho de Lucas também, então, uma passagem que tem um ensino muito profundo aqui também, tem um grande exemplo. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Certa vez, quando a multidão apertava o Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ó, irmãos, essa multidão aqui, né, ela comprimia Jesus, estavam ali afoitas ali, né, para ouvir a palavra de Deus. Elas não queriam pular, não queriam milagres, elas estavam interessadas na doutrina, na palavra do Senhor Jesus, nas palavras de vida eterna. Ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele, o Senhor Jesus, num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe, né, o Senhor Jesus pediu a Pedro que o afastasse um pouco da terra. Ou seja, o barco estava ali na margem, né, encostado ali, e o Senhor Jesus entrou no barco, e Pedro também, e pediu para Pedro, né, junto com ele no barco, se afastar um pouco só da terra. E sentando-se no barco, né, sentou-se no barco, né, irmão, ensinava do barco as multidões, e Pedro estava ali junto, com ele no barco. Quando acabou de falar, multidões estavam na margem, na beira do rio, ali para ouvir o ensinamento do Senhor Jesus. Quando acabou de falar, de pregar, de ensinar, né, irmãos, ele disse para Pedro, ele não falou para a multidão, ele olhou para Pedro que estava do lado dele e disse a Pedro, a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ele deu a ordem para Pedro lançar a rede para a pesca. Ao que disse Simão Pedro, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos, nada pescamos, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, porque tu mandas, lançarei as redes. Olha só o que Pedro disse para o Senhor Jesus, irmãos. Mestre, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Ou seja, não tem peixe nesse rio, não pegamos nada aqui, mestre. Mas porque é o Senhor que está falando sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Ou seja, sobre a palavra de Deus, Pedro agiu. Pedro apenas ele não disse, eu creio, Senhor. Não, ele creu e tomou uma atitude. Ele provou a fé dele com atitude, com obras. Sobre a tua palavra, Senhor, sobre o teu ensino, sobre a tua ordem, eu vou agir, eu vou tomar esse passo. Se é assim que o Senhor quer que eu faça, assim eu vou fazer, né? Eu vou pelo Senhor. Lembrando, né, da grande pedra de esquina, que é aquilo que nos norteia e nos guia, né, irmãos? Que é o Senhor Jesus. Sobre a tua palavra, Senhor, lançarei as redes. E o verso 6. E feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Olha só, irmãos, Pedro agiu sobre a palavra de Deus. Ele ouviu o ensino, ouviu a pregação e tomou uma atitude. Ele creu e agiu. E teve o resultado. E assim é com a gente, irmãos. Né? Não importa a tribulação, se está tudo preto, tudo difícil, né? O mar não está para peixe, o peixe não está para mar, né, irmãos? Como muitas vezes acontece, parece que está tudo fechado, né, na nossa vida, tudo preto, né, só nuvem cinza, não tem um raio de sol, né, irmãos? Parece que tudo está perdido. Parece que o céu está de bronze e Deus não está ouvindo a nossa oração, não está ouvindo a nossa voz, nosso clamor, né? Mas Pedro agiu sobre a palavra de Deus, irmãos. Isso é um grande exemplo para nós, para os dias de hoje mesmo.
porque temos todo o ensino de Deus, toda a palavra, né, revelada para nós. Cabe a nós, né, ouvir, ler, né, a palavra de Deus e tomar uma atitude, uma ação sobre essa palavra, como Pedro fez. E aconteceu a bênção na vida dele, né? Ele alcançou o objetivo, ele venceu. E vieram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. E o verso 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Senhor. Ou em outras traduções, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. E nesse verso aqui, irmãos, também tem mais uma revelação. Olha só, irmãos. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ou seja, irmãos, Pedro, diante da presença do Senhor Jesus, que é uma presença santa e gloriosa, o Espírito do Santo, o Espírito de Deus estava sobre o Senhor Jesus. Então a presença dele era santa. Diante da presença santa de Jesus, Pedro foi impactado. Pedro, ele teve convicção do seu pecado ali. Agora, é o que não acontece muito hoje em dia, né, irmãos? Hoje em dia, o que acontece nas igrejas é campanha da vitória, campanha disso, né? É culto da prosperidade, é a pregação da bênção, você vai vencer. E onde é que está a convicção do pecado, né? Quando que um irmão chega à frente, né, prostrando-se, chorando, né, ajoelhando, né, dizendo, Senhor, eu sou pecador, realmente arrependido, né, se contristando ali, né, nascendo de novo, né, Deus regenerando aquela alma ali pela palavra que foi pregada, e aquele homem ouviu a palavra e realmente, né, se prostrou, se curvou diante da palavra e reconheceu, né, irmãos, a imundícia dele, como Pedro aqui reconheceu, diante da presença santa e poderosa do Senhor Jesus. Pedro foi convencido do seu pecado. Ele reconheceu a sua imundícia, a sua pecaminosidade diante da presença santa do Senhor Jesus. E é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Né? Para isso que o Senhor Jesus disse que ele viria. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a principal obra, né, irmãos? Do Espírito do Santo, né? A tradução correta é o Espírito do Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que nos convence, né, irmãos, da nossa imundícia, do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas transgressões, né, irmãos. Então Pedro aqui ele dá um grande exemplo de fé, né, irmãos, de atitude e também de arrependimento, né, de convicção de pecados. Então nessa passagem de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 8, tem um grande ensinamento aqui. E o 9 também, irmãos, só para fechar essa parte de Lucas, pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam. Então, irmãos, agora vamos ver uma outra passagem agora, que está em Lucas também, no capítulo 6. Agora o Senhor vai falar mais duramente para aqueles que não agirem sobre a palavra de Deus, para aqueles que forem desobedientes, forem insensatos, rebeldes, para os ouvintes e não praticantes. Lucas capítulo 6 e o verso 46. O Senhor Jesus aqui também tinha dado vários ensinamentos, e ele falou aqui no verso 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos digo ou o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem, né, que edificando sua casa, cavou bem fundo, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa, e a casa não se abalou, porque tinha sido bem edificada. Aqui é semelhante à parábola da casa sobre a areia, né, irmãos?
Só que aqui ele fala um pouco diferente, que aquele que cavou bem fundo e encontrou uma rocha, algo firme, né, para construir a sua casa, a sua vida, então ele construiu sobre a rocha. E a nossa vida tem que estar sobre a rocha. Mas eu quero me ater aqui no verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo, não façais o que eu vos mando? Quantos hoje, né, irmãos, chamam Senhor, Senhor? Ah, Senhor para cá, o Senhor. Parece que realmente é o Senhor da sua vida, mas quando não é o Senhor da sua vida. Tem muitos irmãos que estão tão rebeldes, tão desobedientes, insensatos, tolos, como o Senhor Jesus falou aqui, apenas ouvintes e não praticantes. Aqueles ouvintes que apenas elogiem, ou que palavra, que pregação tu viu, irmão, que palavra forte, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Veio o maligno, né? Foi a semente espalhada sobre pedras, ou sobre pedregais, ou sobre espinheiros, né? Veio o mundo ali e sufocou, né? E aquela semente não germinou. É a parábola do semeador. Então é aquele ouvinte que não dá importância. Entrou no ouvido e saiu no outro. Aqueles que elogiam só o ser humano, como eu falei agora há pouco. Me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, não fazem o que eu mando. Vocês não agem sob a minha palavra. Vocês não seguem a minha doutrina, o meu ensinamento. As minhas palavras, que são espírito e são vida. Que ressuscita aquele que está morto, né, irmão? Espiritualmente, que ressuscita o morto físico também, que a palavra de Deus é poderosa. Deus faz o que Ele quer. Ele é o dono das almas, tanto que Ele diz, né, em Isaías, eis que todas as almas são minhas, né, tanto do Pai quanto do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Me chamais Senhor, Senhor, mas eu não sou o Senhor da sua vida. Ou seja, os frutos que esse irmão, que essa pessoa está apresentando, que se diz irmão, não é um fruto de salvo. Não é um fruto que demonstra realmente que o Senhor Jesus é Senhor da vida dele. Né? Que o Senhor Jesus é o alicerce dessa vida, que a vida desse homem, dessa pessoa, não está alicerçada, fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Senhor, Senhor. Irmãos? Quantos dizem isso, né, irmãos? É paz do Senhor para cá, paz do Senhor para lá, é só aquela aparência toda, mas na verdade no seu íntimo, né? Lá quando ninguém vê, né? Fora dos bastidores, né, irmãos? Fora dos templos, da igreja, né? Daquela coisa toda. Na sua vida real mesmo, quando só o Senhor lá do céu está vendo, né, irmãos? Que o Senhor fala, eis que meus olhos são como chama de fogo, né? Contemplando os bons e os maus, e também eu procuro com os meus olhos os fiéis da terra, para que habitem comigo. Então é esse que o Senhor está procurando. Por mais que você, eu ou qualquer um queira manter aparências nos templos denominacionais, na igreja, em qualquer lugar, irmãos, quando você encontra um irmão ou irmãos na rua, você pode fazer toda a aparência possível, irmãos. Pode demonstrar ali aquilo, tudo que não é. Pode demonstrar ali o santo, né? Paz do Senhor, aquela coisa toda. Mas só que o Senhor sabe que no teu íntimo, tu não está regenerado. O Senhor sabe que no seu íntimo, no teu coração, Ele não fez morada ainda. Ele não é Senhor da sua vida. A sua casa não está edificada sobre a palavra dEle. Ele fala, coluna e baluarte da verdade, que é Ele, né, que é a palavra do Senhor. E também em outro momento, o Senhor Jesus, Ele diz, esse povo me honra com os lábios. E aqui o Senhor, essa palavra me honra com os lábios, ele não está falando para incrédulo. Esse povo me honra. Quem é que está honrando hoje o Senhor Jesus, né, Deus com os lábios, louvando, adorando de boca? É o povo que se diz cristão. É o povo que se diz evangélico. Irmãos, ele diz, esse povo me honra, esse povo me adora com os lábios, esse povo me exalta, né? Mas o seu coração está longe de mim. Palavra forte, né, irmãos? O Senhor Jesus não tem essa de aparência, né, irmãos? É preto no branco, né, irmãos? Não tem outra. O que significa coração aqui, irmãos? Me honra com os lábios, mas o seu coração. Vamos prestar bem atenção agora nessa palavra, irmãos. Mas o seu coração está longe de mim.
O que significa coração, irmão? Será que é apenas o nosso órgão de carne que bombeia o sangue para todo o nosso corpo? Não, irmãos. Coração aqui significa a sede das emoções. Todo o seu pensamento, seus desejos, suas vontades, as suas convicções, as suas inclinações. Isso significa coração. Ou seja, mas o seu coração está longe de mim. O que significa? Mas o seu pensamento, o seu desejo, sua vontade, né, está longe de mim. A sua concentração, o seu foco, o alicerce da sua vida está longe de mim, não está em mim. Apenas me honra, me adora com os lábios, né, fala de mim, até evangeliza, fala de mim, louva na igreja, adora, mas no seu íntimo, na sua vida, no seu pensamento, nas suas emoções, nos seus desejos, está longe de mim, está longe da minha palavra, está longe de se parecer com a minha palavra. É forte, né, irmãos? Mas é uma palavra muito dura do Senhor. O Senhor é preto no branco, não tem essa de farsa, irmãos, não tem essa de aparência. Você pode fazer aparência para os homens, mas aos olhos do Senhor que tudo vê, tudo sabe, tudo sonda, não tem nada oculto, irmãos. Tanto que a palavra fala que o Hades, que o Sheol, que o mundo dos mortos, as profundezas do abismo estão descobertas, nuas e patentes diante dos olhos do Senhor, a quem temos que tratar. Quanto mais o coração dos homens, quanto mais o interior do ser humano, o pensamento. Não existe nada em oculto, irmãos, nada. Diante do nosso grande Pai Celestial, do grande Eterno, do grande Altíssimo, aquele que tudo sabe, tudo vê, né, irmãos, aquele que era antes do princípio. Nada podemos, irmãos, enganar, disfarçar diante do Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso mesmo, irmãos, não há nada impossível para Deus. O seu coração está longe de mim. Olha, irmãos, vamos frisar bem isso, para nós meditarmos, né, hoje, amanhã, depois de amanhã, e gravar bem essa palavra, né, na nossa mente, porque essa palavra tem que entrar, irmãos, tem que falar com a gente. Me honra com os lábios, esse povo que se diz cristão, que se diz meu povo, que se diz que nasceu de novo, que se diz que é filho de Deus, que se diz que está indo para o céu, né, irmãos? Está longe de mim. Apenas apresenta uma aparência legalista. Eu dou dízimo, eu tomo santa ceia, né? Eu tenho cargo na igreja, eu trabalho na igreja, eu fico na porta, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou presbítero, né? Eu tenho uma posição de honra na igreja, né, irmãos? Tudo isso é aparência, irmãos. Tudo isso é secundário. Deus, ele quer saber se teu coração, se teu pensamento, teu interior, a sede das tuas emoções, dos teus desejos, está nele, na palavra dele. É isso que ele quer saber, irmãos. Para Deus é isso que importa. E Mateus também, irmãos. Vamos voltar no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e o verso 21. É uma palavra semelhante a essa que nós lemos aqui em Lucas 46. Lucas 6, 46. Mateus 7, verso 21. Diz assim o Senhor Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me chama de mestre, de Senhor, Deus da minha vida, nem todo esse que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Será salvo e herdará a pátria celestial, nas moradas celestiais, na vida eterna. Nem todo esse que me diz Senhor, Senhor, me honra com os lábios, me adora, me chama de mestre, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, irmãos, temos que nos renunciar. A nossa vida de cristão não é fácil como todo mundo pensa aí, né? Como todo mundo evangeliza nos dias de hoje, ou até se pregam nas igrejas, né, irmãos? Vem para Jesus que tudo vai dar certo na tua vida. Vem para Jesus que tudo vai melhorar, vai correr bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, distorcendo esse versículo, né, irmão? Que não é bem isso que significa.
tudo vai dar certo, irmãos, né? Venha para Jesus, tu vai ser curado. Enfim, aquelas 1000 promessas de maravilhas. Mas sendo que o Evangelho, irmãos, a renúncia significa a cruz. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia, renuncie-se, negue-se. O que é se negar, irmão? Negar a tua vontade. Que vontade? A tua vontade carnal, pecaminosa, natureza terrena, mundana, contrária a Deus, inimiga de Deus. Você tem que renunciar isso para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque a nossa vontade, o nosso querer, o nosso eu, né, a nossa força, vai nos levar para a destruição, para o pecado, para a morte, para o poço do abismo, para o lago de fogo, para a morte eterna. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Esse vai ter a vida eterna. Esse alcançará a misericórdia. Esse vai comer do fruto da árvore que está no paraíso de Deus, como diz o livro de Apocalipse. Este vai receber a coroa que Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Este vai receber na testa um novo nome. Este que faz a vontade de Deus vai ser coluna no templo do meu Deus, como disse o Senhor Jesus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então, irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, não é difícil de compreender, irmãos. É 2 caminhos apenas, ou obedece ou desobedece, ou é rebelde, né, ou é servo fiel, ou crê ou não crê, toma atitude ou não toma atitude. É simples, irmãos. É ouvir, ler a palavra, meditar, praticar ou não praticar. Ser ouvinte apenas, ser conhecedor, não te salva, irmãos. O que vai te salvar são as obras da fé. A salvação, sim, é pela graça, é pela fé, é pela misericórdia. Mas temos que tomar atitude. A palavra se completa. Mostra-me a tua fé. Mostra-me que tu crê. Né? Sem obras, sem fazer nada, irmão. Né? Mas eu, com as minhas obras, vou provar que eu creio. Então, Deus, Ele quer prova de fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade. Aquele que renuncia a sua vontade para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, que está nos céus. Né, irmãos? Temos que fazer a vontade de Deus. Às vezes nós pagamos um preço, né, mas isso vai nos dar a vida eterna, irmãos. Às vezes é difícil, né, de obedecer a palavra de Deus. E tem um detalhe, irmão. Não é obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, apenas com medo de ir para o inferno. Que aí tu vai estar sendo um lobo vestido em pele de cordeiro. Tu acha que tu vai estar comprando a salvação, né? Obedecendo, fazendo força, que nem os fariseus, que nem um legalista, né? Achando que vai estar indo para o céu, mas por dentro é um lobo. Por dentro tu está louco de vontade de fazer os teus desejos, a tua vontade, e seguir o teu caminho que tu acha que é certo. Temos que obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus porque nós amamos a Deus, por amor a Ele, por obediência, por temor, por amor a Ele, por reverência ao nosso Pai, por aquele que se entregou por nós, por aquele que se fez carne, se fez homem, se humilhou a si mesmo, se despojou da sua majestade e se transformou em forma de servo. Se humilhou, irmãos. Ele veio sentir o que nós sentimos, saber como nós somos, para nos dar a vida eterna. Derramou o seu precioso sangue para nos dar a vida eterna. Então temos que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, não de modo legalista, por medo. Não, Deus não vai aceitar isso, irmão. Isso é trapo de imundícia, como ele fala na palavra em Isaías. Trapo de imundícia. Suas boas obras, por medo, trapo de imundícia. Qual é o pai que vai gostar, né, que vai se sentir feliz, o filho obedecendo ele à risca por medo dele apenas? E não por amor, né? Não, eu gosto, pai, eu amo, pai, eu vou obedecer ele, vou fazer a vontade dele, porque eu amo ele. E não porque eu tenho medo, porque eu vou tomar uma surra, que vou se colocar de castigo. Mas por reverência, porque é meu pai. Eu amo ele, quero fazer a vontade dele. Quero agradar ao meu pai.
para fazer ele feliz. E é esse mesmo sentimento que nós temos que ter para Deus, irmãos. Fazer a vontade, obedecer Ele por amor, e não por medo do inferno, da condenação. E o verso 22 ele continua dizendo: muitos me dirão naquele dia. Que dia, irmãos? O dia da vinda dele. O dia do julgamento, do juízo. O dia que diz que todos, diante do trono, a terra e o mar fugiu. Os montes desapareceram. O grande dia do julgamento, onde os livros serão abertos, irmãos. Não só o livro da vida, mas os livros memoriais, aqueles livros que contêm toda a nossa vida, irmãos. E os livros, irmãos, nesses livros contém até os nossos pensamentos. Nos livros contém até aquilo que nós não praticamos fisicamente, mas contém aquilo que nós pensamos também, as intenções do nosso coração. É muito profundo, irmãos. Nada foge do alcance de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Não revelamos, não pregamos, não ministramos em Teu nome, Senhor? Em Teu nome não expulsamos muitos demônios? Ah, eu libertei aquele fulano, eu preguei lá, e o demônio se manifestou e eu expulsei. O demônio não para de pé na minha frente. Não expulsamos muitos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ah, quantos eu curei, né? Eu orei, botei a mão, curei na hora. Foi curado em nome de Jesus. Em Teu nome não fizemos muitos milagres? E aí o Senhor Jesus fala: então lhes direi abertamente, ou claramente, uma das traduções, ou seja, abertamente, irmãos, diante de todos. Todos vão ver, irmãos, todos. Os segredos dos homens serão revelados nesse dia, como diz a palavra também. Então lhes direi abertamente, claramente nesse dia: nunca vos conheci, nunca te conheci. O que é nunca te conheci, irmão? Será que Jesus, Deus, Ele não nos conhece? Claro que Ele conhece. Ele nos conhece antes de nós nos formar no ventre de nossa mãe. Ele quer dizer que nunca te conheceu pelas tuas atitudes, pelas tuas palavras. Tu foi apenas ouvinte, não praticante. Tu não deu fruto. Né, irmão? Nunca vos conheci. Não quer dizer que Ele te conhecia um pouco, né? Que um pouco tu foi crente, um pouco, né, tu andou na palavra. Não, Ele quer dizer que tu nunca se converteu, irmão. Esse nunca vos conheci, Ele quer dizer que tu nunca foi dele. Nunca te conheci. Nunca se converteu. Nunca foi regenerado de fato. Nunca andou em novidade de vida. Foi apenas aparência, momentâneo, fogo de palha. Então, irmãos, se você está assim ainda, toma um passo, irmão, toma uma atitude. Que o machado está posto à raiz das árvores. E vai ser cortado e lançado no fogo. Então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, separem-se de mim. Vós que praticais a iniquidade, o pecado, a transgressão, fez a tua vontade, andou conforme o mundo, andou conforme os teus desejos, as tuas concupiscências, aquilo que tu acha, aquilo que tu pensa, e não o que Deus pensa. A tua vontade não importa, irmão. A vida de cristão é renúncia total. É nos desfazer para fazer a vontade de Deus. E isso só para aqueles que estão andando em novidade de vida. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito. Andar em Espírito é isso, irmãos. É andar mediante a revelação da palavra de Deus. Isso é andar em Espírito. E no Espírito de Deus, Espírito do Santo. É andar pela revelação do Espírito do nosso Deus. Então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que palavra forte, irmãos, olha. Então pense bem, irmãos, qual palavra você vai querer ouvir nesse dia do julgamento. Se é bendito, vinde benditos de meu Pai, né? Possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo? Ou você vai ouvir aquilo que ele diz: apartai-vos de mim, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. É dois caminhos, irmãos. É duas decisões. A única decisão certa é o caminho de Deus, é a palavra de Deus.
E tem milhares de outras decisões, irmãos. Milhares de caminhos. Mas só um leva para a eternidade, para a vida eterna, para a salvação, para a bem-aventurança nos céus, que é a palavra do nosso Deus. Que são as palavras do Eterno. Aquele que não teve o início e nem vai ter fim. Que antes dele Deus nenhum se formou e nem após haverá. Ele é o único, irmãos. É o único Salvador. Também, irmãos, quero ver mais uma passagem, que é a última passagem que eu vou falar essa noite. É no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 12, e o verso 47. João, capítulo 12, o verso 47. Aqui sempre o contexto, aqui, irmãos, Jesus ele está dando ensinamentos. Está dando a sua doutrina. João 12, 47, o Senhor Jesus diz assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não as obedecer, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo. Ou seja, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, se encarnou, veio em carne, se fez carne, se fez servo, se fez homem, ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio para pôr juízo no mundo, condenar os homens. Ele veio para salvar as almas dos homens. Tanto que quando, num certo momento, os apóstolos estavam com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tinha pregado um sermão, e o povo ali, os judeus, fariseus, saduceus, o povo no geral ali, blasfemou, né, do Senhor Jesus ali, e os apóstolos disseram: Senhor, fala para Jesus, o Senhor não quer que nós oramos para pedir para descer fogo do céu e os consuma? Olha só o que os discípulos do Senhor Jesus falavam, né, irmãos? Quanta imaturidade, né? Naquele tempo que estavam ainda, né? Não tinham entendido a revelação, e o Espírito Santo não tinha descido sobre eles ainda. O Senhor não quer que nós oremos e pedimos para descer fogo do céu e consumir esse povo que está blasfemando do Senhor? Que quer matar o Senhor aí? Quer perseguir o Senhor? Para que desça fogo do céu e mate todo mundo, Senhor. E o Senhor Jesus disse: Eu não vim para matar os homens. Eu não vim para que eles pereçam, para condenar o mundo, mas eu vim para salvar as almas dos homens. Eu vim para salvar esse povo perdido. Eu vim para salvar esse povo que está blasfemando, que está me injuriando, não me obedece, esse povo é rebelde, incircunciso, duro de coração, obstinado. É esse que eu vim salvar. Por isso eu vim dar a minha vida. Eu vim salvar estes perdidos. O Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido. Para isso que ele veio. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não as obedecer, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar. E o 48. E quem me rejeita e não recebe minhas palavras, não quer receber. É apenas ouvinte, ou é incrédulo, ou é ímpio mesmo. Tem pessoas, irmãos, que são pessoas de caráter, honestas, trabalhadoras, melhores até que muitos irmãos aí crentes aí, que se dizem crentes. Pessoas honestas, de família, trabalhadora, pagam suas contas em dias, suas contas em dia. Pessoa honestíssima, irmãos, né? Ama a família, ama o pai, ama a mãe, ama sua esposa, seu marido, seus filhos, assim, ó, não tem nada que dizer de ruim dessa pessoa, dessa família, mas ela rejeita, né? Ela rejeita o Evangelho, a palavra de Deus, para ela está tudo certo assim. Não, eu sou boa, não mato, não roubo, né? Aquela coisa toda, né? Não faço mal a ninguém, até faço caridade de vez em quando. Se eu puder ajudar alguém, eu ajudo, não faço mal a ninguém, né? Então, para mim, está tudo certo. Então, ela apenas rejeita, né, irmãos, a palavra. Não quer saber. Não obedece. E também tem o incrédulo mesmo, né, irmãos? E também tem o ímpio mesmo, né, que é tolo, que é insensato mesmo, como disse o Senhor Jesus. E tem aquele irmão, né, irmão, que se diz irmão que não quer obedecer. Que ele acha que ele é batizado, que ele toma Santa Ceia, ou que ele dá dízimo, ou que ele frequenta rigorosamente os dias de culto nos templos, ele está salvo. Deus vai olhar para as obras dele, mas sem fé, né, irmãos? Sem amor.
Ele está fazendo obras sem fé e sem amor. As obras legalistas por medo só, por aparência. Ele acha que com isso ele vai comprar a salvação. Então tem todo tipo de categoria de pessoas, incluindo irmãos, ímpios e incrédulos, e pessoas boas, que não recebem a palavra de Deus, não obedece. 48 de novo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, já tem quem o condene. E quem é que condena? A palavra que tenho pregado. Ou seja, irmãos, todo o conselho de Deus, toda a doutrina, toda a palavra de Deus, todo o ensinamento para a nossa vida em todas as áreas, já tem quem o julgue, já tem quem o condene. A palavra que tenho pregado, as palavras inspiradas pelo Espírito Santo do Eterno. A palavra que tenho pregado, essa o julgará, o condenará no último dia, no dia do julgamento, irmãos. Tu pode morrer hoje, eu posso morrer amanhã, mas um dia nós vamos voltar para o nosso corpo e vamos estar de pé, grandes e pequenos, ricos e pobres, de todas as tribos, línguas e nações, para prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso. E essa mesma palavra que nós ouvimos hoje, que foi ministrada hoje, agora, nos programas anteriores, a palavra que o irmão Marion vai ministrar agora, daqui a pouco, essas mesmas palavras nos condenarão e nos julgarão no último dia. Mas só que tem uma coisa, irmãos, essa palavra, hoje nós estamos vivos. Hoje nós podemos ter ela para a nossa salvação, entendeu? Nós podemos obedecer hoje para ter a salvação. Não saímos desse corpo ainda. Estamos no corpo ainda. Mas agora, quando nós sair desse corpo, dormir nessa carne, a carne ir para o pó, sem arrependimento, né, irmão? Sem se arrepender pelos pecados, sem obedecer a Deus, sem amar a Deus, nós vamos ser condenados, irmãos. Mas agora essa mesma palavra, nós temos pregado, temos ouvido, é para a nossa salvação, é para nos salvar agora, irmãos. Temos que tomar uma atitude, um passo agora. Porque depois que fechar os olhos aqui, o nosso destino já está selado, irmão. Não tem salvação. Então, essa palavra que eu tenho pregado, o Senhor Jesus disse, essa o julgará, essa o condenará no último dia. Então, irmãos, é uma mensagem, né, de edificação, né, de consolação, lembra aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, para aquele que tem o Senhor Jesus como pedra, como alicerce, né, como pedra angular, para nortear e guiar, né, a nossa vida em todos os aspectos, né? Mas também tem aquele que vai edificar a sua casa, né, o tolo, o insensato, o desobediente, o rebelde, sobre a areia, sobre o mundo, sobre a carne, sobre os seus desejos, sua vontade. Esse, irmão, vai ter condenação, vai para o lago de fogo. Esse vai desmoronar, esse vai afundar. Porque a areia, irmãos, ela afunda. Ela afunda, né, irmãos? E vai levar para o poço do abismo. Então, é uma mensagem muito séria, muito importante, tanto de consolação, tanto de ensino, como também de um grande alerta, né, irmãos? Então, eu deixo essas palavras no nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Belas palavras, né, irmão Joel? É isso aí, realmente é a palavra de Deus sendo ministrada, uma palavra, como sempre, ela é atual, né, irmão? Isso aí ela vai ser sempre atual, porque a palavra de Deus permanece, tudo passa, mas a palavra permanece. Então, para quem ouve, ela é atual. Pode ter sido escrita há mais de 2000 anos, mas foi Deus quem falou, pelos profetas, ou pelos apóstolos, ou por Jesus Cristo, enfim. E é para nos ensinar, para nos encorajar, como o irmão falou. E realmente, né, irmão, tem muitas pessoas que pensam que, por serem crentes, estão salvos, assim como os judeus pensavam que eram filhos de Abraão, já estavam salvos também, né? E estavam totalmente errados. Nem todos aqueles que eram israelitas eram filhos de Abraão. Assim como todo que se diz que aceitou Jesus, dizer fácil que aceitou, né, irmão Joel? Coisa mais aquilo, fácil. Irmão, falar qualquer um fala, qualquer um honra com os lábios, como foi lido ali, né? Mas agora o coração está longe, né? Exato, né? Então, e como ela falou, né? Naquele dia, tudo vai ser
colocado a limpo, né? Todas as nossas atitudes, tudo que nós pensarmos, que nós falarmos, a maneira que nós agirmos, vai ser tudo colocado na nossa frente e vai ser analisado. As boas obras vão permanecer, mas as más, né, vão nos condenar. E como nós já trouxemos esse estudo uma vez, né, irmão Joel? Que vergonhoso vai ser naquele dia, né? Aquele dia em que vai ser tornado público para todas as pessoas aqueles pecados escondidos. Hoje nós podemos esconder da nossa esposa, do nosso colega de trabalho, podemos esconder do nosso pastor, e até mesmo a gente sabe que Deus está vendo, mas o que acontece, né, irmão Joel? Muitas vezes nos abençoados falta o temor de Deus, falta levar a sério a palavra de Deus. É sinal que Deus ele não está habitando nessa pessoa, né, irmãos? Porque Deus ele fala, tu falou agora, tu me trouxe a memória, né? A palavra temor. Porque Deus ele fala, né? E colocarei o meu temor nos vossos corações, no interior, no pensamento, na sede das emoções. Colocarei o meu temor nos vossos corações para que não se apartem de mim. Exato, né? É uma pessoa que não foi realmente regenerada, não foi transformada. Uma pessoa que muitas vezes ela foi atraída por meios carnais, né? Através dos tantos templos que tem por aí, que de uma maneira carnal, prometendo mundos e fundos, prometendo prosperidade, prometendo bênção na saúde, prometendo até um casamento, né, irmão João? A misericórdia, né? Tudo que o mundo oferece, hoje está sendo oferecido na igreja. Por exemplo, né, irmão? Aquilo que tu não está conseguindo no mundo, vem para a igreja que Jesus dá. Vem que é o culto da vitória. É exatamente isso. A nossa vitória não é aqui, não, João. A nossa vitória é lá no alto, é na glória. É o lado do Senhor. A nossa vitória final é quando chega lá, né, irmãos? Quando o mundo, a carne, né, e o nosso inimigo das nossas almas aí, não nos alcançar mais. Exatamente. É por isso que o Senhor nos deu a paz. Para que nós temos a paz, né, irmão Joel? Nós temos a paz exatamente para isso. Para nós suportarmos os dias maus, as aflições, as afrontas, as humilhações, que elas vêm no dia a dia, irmãos. Para isso, irmão, tem que estar com a casa edificada sobre a rocha, né? Sobre a rocha, exatamente. Como o irmão falou antes, sobre a rocha, né? E confirmou agora, reafirmou, né? Aquilo que é a palavra de Deus, que foi ministrada, para a honra e glória do nosso Deus Criador. Irmão? Sim. Lembrando também aquela passagem que eu li em Lucas ali, Lucas capítulo 5, sobre Pedro. Sim. Pedro, para ele ter convicção do seu pecado, será que ele estava num templo ali para poder se arrepender e ter convicção do seu pecado? Pois é. Ele estava na presença do Senhor, né? Do Filho de Deus. Ou seja, ele apenas ouviu a palavra de Deus e diante da presença do Senhor ali, ele foi convencido, ele teve convicção do seu pecado, né? Que ele era imundo perto dele. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra, né, do nosso Senhor Jesus. Mas hoje em dia tem um conceito muito errado, né, irmão? Que tu tem que ouvir a palavra só dentro dos tempos para te poder ser evangélico, ser crente. E aí que está o problema, né, irmão Joel? Pouco é pregada a palavra de Deus. Parece que a palavra só vai ter poder se tu for num templo. E quando tu vai no templo é culto da vitória. É culto da bênção. Vem cá, será que nós, irmão Joel, eu fico me perguntando, será que nós já não somos o suficientemente abençoados em termos de saúde, irmão Joel? Nós temos nosso trabalho, irmão, nós temos nosso emprego, irmão. Nós temos uma bela família, graças a Deus, filhos saudáveis, graças a Deus, irmãos. Né? Olha só, irmão, também falou isso agora, também me veio outra coisa na memória, porque Deus, eu não lembro agora a carta que ele fala, que o apóstolo fala, mas ele fala assim, ó, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Oh, glória, é verdade. Então, não existe essa, Deus prometeu uma bênção. A maior promessa de Deus está na carta de 1 João. E Deus tem essa promessa. Olha, a única promessa que eu vejo ele dar com toda a firmeza é essa. Promessa universal. E Deus tem essa promessa, a vida eterna para aqueles que o amam. Glória a Deus. Essa é a promessa de Deus. Agora, a bênção, Deus ele dá tanto para ímpio quanto para justo. Ele faz o sol e chuva sobre o justo e o ímpio,
né? E Então, ele dá de comer até os passarinhos, né? Quanto mais a nós, né? Homens de pequena fé, né? veste tão, né, formosamente os lírios também, né, irmão, nessa mesma passagem. Sim, é. Então, irmão, me dá arrepios, irmão, me dá calafrios, assim, me dá uma tristeza, uma agonia quando eu ouço, irmão Joel, esses, como é que se diz aí, campanhas, né? Campanhas da prosperidade. Como já foi muito pregado nesse programa, né? Meu Deus, campanha que... Vem cá, vão se converter, pessoal, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vão se converter, tia. Olha... Bom, e só para me falar, antes que eu me esqueça, só para que eu te interromper, antes de falar, à vontade. Para quem quer ter acesso, né, às mensagens que foi falada hoje, ou as outras também dos programas anteriores, o nome do nosso canal no YouTube mudou. O nome do canal agora é A Realidade do Evangelho. Tudo junto? Não, o nome do canal não é mais Cristiane e Joel Gomes. O nome do canal agora, do nosso canal, é A Realidade do Evangelho. Do Evangelho. Se escreve tudo junto, como é que é? É YouTube, né? Bom, joga no YouTube ali. Não. Coloca lá, canal A Realidade do Evangelho. Perfeito. Abre o YouTube lá, bota lá na pesquisa lá, canal A Realidade do Evangelho. Então todas as mensagens pregadas no programa essa e as anteriores estão lá. Para quem quer ouvir, reouvir, né? Sim, para meditar melhor, vai estar lá. É bom, né, irmão? A gente pegar com mais calma, às vezes a gente pega batido, é bom ouvir de novo, né? Eu estou no meu serviço, eu escuto, né, no meu celular, eu estou lá de noite trabalhando, eu estou escutando as mensagens, volta e meia eu me pego lá. E às vezes eu fico pensando, poxa, né? A gente fala aqui às vezes, é claro que a gente procura estar na direção do Espírito de Deus, né? E aí a gente pensa, poxa, né? Olha só, né? A gente ouve novamente e aprende de novo, né, irmão Joel? Às vezes uma coisa que passa até às vezes despercebido, né? Não despercebido, mas nós temos até um entendimento, né? E quando ouvimos de novo, nós aprendemos um pouco mais daquilo. Sim, a palavra vai se renovando também, né, irmão? A palavra se renova, exatamente, né, irmão Joel? Ela se confirma porque ela se renova. Ela é viva, eficaz. Irmão, e voltando àquele assunto sobre a bênção ali, né? Que, sim. Como a palavra diz, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção, né, irmão? Nas regiões celestiais aqui também, né, irmãos? Que Deus, ele nos alimenta, ele nos sustenta no nosso deitar, no nosso levantar, como diz na palavra, né? Sim. Então é por isso que me arrepio, né, irmão Joel? Eu fico estarrecido, né? Poxa, você já foi abençoado com toda sorte de bênção. O que quer mais? É uma pessoa carnal, irmão Joel. Não tem outra explicação. Mas aí muitos vão pensar assim, mas eu estou doente, eu estou sofrendo, né? Como é que eu estou sendo abençoado? Pô, mas tu tem a maior bênção que a salvação que o próprio Deus veio fazer por ti? Exatamente. Olha o exemplo de Paulo. Honra, essa é a maior glória que o ser humano pode ter. Pô, um ser humano como eu, né, caído, corrupto, né, miserável, o soberano do universo veio fazer isso por mim, né? Sim. Imagina só que honra, né, irmão? Com certeza, irmão. Nem os anjos tiveram essa grande honra. Meu Deus. Eu acho que não tem na Bíblia de alguns, irmão João. Não é possível aquela passagem que Paulo fala que ele tanto sabe estar faminto, né, como ter fartura na sua mesa. Tanto sabe sofrer perseguição como, né, pode viver na bonança. Enfim, né, irmão João? E olha o que ele falou também, ó, por exemplo, para aqueles que dizem que estão doentes, estão sofrendo, né? Como é que eu posso ser abençoado, né? Esses irmãos assim, né? Sim. Como é que eu posso ser abençoado se eu estou sofrendo, estou doente? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, ó, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Oh, glória. Não importa se somos doentes, somos aleijados, lá no céu tu vai estar completo, tu vai estar restaurado, vai ter um corpo glorificado, perfeito, semelhança do Senhor. Sim. Não importa se tu está doente, se está sofrendo, se está aleijado, está na cadeira de roda. Logo, essa breve e momentânea tribulação logo vai terminar, irmão. Sim, com certeza. Mas falta sabedoria, né, irmão Joel? Falta discernimento, falta conhecer a palavra de Deus e falta crer, né? E aceitar também a palavra, né? Sim, aceitar. E tem muitos que acreditam, que creem, mas não aceitam, né? E não aceitam, exatamente. Puxa vida, que tristeza. Que tristeza vai ser naquele dia, né? Senhor, Senhor, como o irmão falou ali, né? Eu expulsava demônios, eu enchia templos. Misericórdia, né? São esses tais aí que lotam templos, né, irmão João? Quantos elogiavam a minha pregação, as minhas profecias, né, irmão? Mas não adianta, né, irmão?
Nós temos visto aí, né? Meu Deus, nem é bom falar, deixa assim. Ia falar de política aí, ó. Não é para falar de política. Viu só? Amém. Vamos desviar o assunto. Tem, né? Porque eu ia dizer que... não vou dizer, né? Eu ia dizer que tem crente pedindo voto nas igrejas, não, né? Não ia dizer já dizendo. Não dizer. Eu não queria dizer, né, irmão Joel? Só entre nós dois aqui, né? Misericórdia, né? Tem até... Bom, isso aí é um dos sinais do fim dos tempos, né? É o ecumenismo, né, que se chama. É o ecumenismo, exatamente. Estão entrando no sistema do mundo, né, irmão, que é a política. Aí eles vêm com aquele discurso, não, porque Salomão foi rei, porque Davi foi rei, tá. E quem disse que ele foi um político eleito? Não, foi eleito por Deus, escolhido por Deus. É diferente. O governador, ele é... Olha, irmão, é que os crentes políticos, sabe, ou os irmãos que creem muito na política, sabe, eles têm uma falsa ilusão, tipo assim, ó, que, imagina se um cristão mesmo de Deus fosse presidente, no caso, né, que se chegasse presidente, né, o mundo ia ser um paraíso, né? Mas só que se fosse assim, irmãos, isso não vai se cumprir, porque senão a palavra de Deus não se cumpriria, porque tem que chegar o fim dos tempos, tem que chegar a ruína, né, a perseguição, a crise mesmo tem que chegar, para vir o governo mundial, irmão, senão não vai chegar. Exatamente. Então não existe essa de ter uma falsa ilusão que tem que ter um cristão na frente do poder para o mundo ser uma maravilha, porque isso não vai acontecer, senão a palavra de Deus não se cumpriria. Não está nos propósitos de Deus. Exato, é verdade. E olha, porque dizer que é crente não quer dizer nada, né, irmão? Olha, tem um exemplo, não sei se eu já falei aqui na rádio, tem um conhecido do meu colega meu, ele tinha uma loja, ou tem, não sei, e uma livraria, um bazar, tinha 10 funcionários e todas crentes. E foi que começou a não dar lucro, mas ele, mas estava vendendo bem, um movimento bom e tal, mas como isso, né? Como é que não aparece o lucro, né? Como que não aparece o dinheiro? Aí ele pegou e instalou câmeras. O que acontecia? As 10 funcionárias crentes, abençoadas de Deus, estavam roubando as 10, não era nenhuma nem duas, as 10, irmão. O que ele fez? Demitiu as 10. O que ele fez? Admitiu 10 mulheres que não eram crentes, que eram até espiritistas. Eu já ouvi uma história parecida com isso. O que aconteceu com as câmeras, né? Sabendo ou não sabendo, não importa. Não houve mais nenhum roubo, nenhuma delas roubou mais. Acho que era uma loja de bijuteria, se não me engano. Entendeu? Quer dizer, ser crente não quer dizer, irmão. Veio até moda hoje em dia, dizer, sou crente. E também foi falar também, né, irmão, durante a mensagem que tem pessoas que são muito mais honestas do que o próprio crente. Sim, exatamente. Mas apenas não creem, né? São honestas, trabalhadoras, né? Pagam suas contas, né? Sim. Mas apenas elas não recebem a palavra. São cidadãos, né, do bem, fazem o bem, fazem obras de caridade, sem ter a fé no Criador, em Jesus Cristo, sem ter, né, sem conhecer a palavra. São até ateus, ou até espíritas, né? Sei lá, ou católicos, enfim. Fazem obras de caridade, visitam os órfãos, as viúvas. Mas isso não compra salvação, né, irmão? Não compra, né, irmão? Mas é uma vergonha, porque os nossos crentes, né, irmão? Misericórdia. Vai falar para... Porque o ser humano, ele não tem nada para oferecer a Deus para comprar, né? A salvação, né? Porque isso foi tão sério que Deus mesmo teve que providenciar, porque o ser humano, ele não tem capacidade de fazer isso. Sim, é verdade. É triste, né, irmão? E assim, nós estamos indo para final dos tempos, né, irmão? São os últimos dias da igreja na terra. E o irmão Joel teria mais alguma palavra, alguma colocação? Fique à vontade, irmão Joel. Se despedir dos irmãos. Só para relembrar de novo, então, que o canal mudou. Nosso canal do YouTube agora não é mais Cristiane e Joel Gomes. O nosso canal agora é A Realidade do Evangelho. E todas as pregações, todos os programas estão ali. Estão ali, irmão. Que benção. E foram vários assuntos, né, irmão Joel? Tem diversos assuntos, irmãos. Olha, tem acho que quase 20 mensagens ali. Meu Deus, benção de Deus. Então tá, irmão Joel. Deus abençoe o irmão. Com a paz do Senhor Jesus.
Amém. Boa noite para ti, para os ouvintes aí. Que Deus te abençoe a tua mensagem, te dê sabedoria para falar. Amém. Obrigado, irmão Gel. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém.